Escola Bíblica Dominical, lições adultos, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estudaremos a última lição desse trimestre, a lição de número 13, quando Deus restaura o justo. E nesta última lição, analisaremos a ação de Deus para com a situação de Jó. Veremos que, diferentemente dos dramas gregos, romanos e ingleses, a história de Jó tem um final feliz. O livro é concluído de uma maneira extremamente positiva. O patriarca Jó recebe tudo que havia perdido. Todavia, nada disso ocorreu sem que ele se humilhasse e intercedesse pelos seus amigos. E aqui nós aprendemos uma lição muito bonita. Deus nos abençoa quando os nossos olhos estão voltados para o outro. A humilhação de Jó, que foi tirar os olhos de si mesmo, e a intercessão aos seus amigos, que foi olhar para o outro, revelam o quanto Deus se agrada desse ato. O texto abre: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó capítulo 42, versículo 10. A verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou algum ato de bondade. A leitura bíblica em classe está em Jó no capítulo 42, versículos 1 ao 17. Leamos. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereci holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos,
e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O tema central dessa lição: Deus restaura o ser humano por causa do seu amor e misericórdia. Nós vamos ver as atitudes de Jó antes de sua restauração. Primeiro, começaremos definindo o termo restauração. O que é restauração? É o ato ou o efeito de restaurar, o conserto de alguma coisa desgastada pelo uso, a reposição de algo. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó no final de sua aprovação. O capítulo 2 apresenta Jó na condição de servo, se entregando sem reservas ao seu Senhor, uma entrega feita quando ele ainda se encontrava em seus sofrimentos, não tendo recebido nenhuma explicação sobre o mistério do passado ou alguma promessa para o futuro. Vejamos algumas atitudes antes da sua restauração. Nós veremos que Jó reconheceu o quanto Deus é soberano, o quanto ele era ignorante, o quanto precisava aprender de Deus e o quanto precisava se humilhar e se arrepender. Jó reconheceu o quanto Deus é soberano. Capítulo 42, versículo 2. No primeiro discurso de Deus a Jó, sem resposta, Jó diz: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Capítulo 40, versículo 4 do livro de Jó. E em meio à sua queixa, Jó havia desejado se apresentar diante de Deus para questioná-lo. No entanto, quando teve a oportunidade, lhe faltou argumentos para questionar a Deus. Mas agora, pela segunda vez, submisso, ele responde a Deus e declara, capítulo 42, versículo 2, Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E concernente à soberania de Deus, Jó havia declarado, nós vimos lá no capítulo 23, o que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E isto Jó viu na prática, que o que Deus decide, ele faz. Na lógica humana, seria mais fácil exaltar a soberania e o poder de Deus enquanto os currais estivessem novamente cheios de animais, os seus filhos em volta da sua casa, tivesse recuperado tudo, tivesse restaurado tudo que Jó havia perdido. Mas foi em meio à cinza que Jó atribui o poder de Deus e esmagou a Satanás, mostrando que não servia a Deus por barganha, por interesse, esperando recompensa, que mesmo perdendo tudo, ele não blasfemou como o seu acusador esperava que fizesse. Jó reconheceu o quanto era ignorante. Capítulo 42, versículo 3. Quando Jó diz, quem é aquele que dizes que sem conhecimento encobre o conselho? Ele está fazendo uma citação das palavras que Deus havia lhe dirigido lá no capítulo 38, no versículo 2, na parte A. E é a esta altura de sua aprovação que Jó reconheceu a sua ignorância quando ele diz, por isso falei do que não entendia e não compreendia. Jó 42, versículo 3. O conhecimento teórico que Jó tinha sobre Deus não foi capaz de responder nenhuma das 70 perguntas feitas assim de uma forma interrogativa ou declarativa, segundo podemos analisar os textos do livro de Jó. E sobre a soberania divina, o famoso escritor disse, nós vemos o que Deus faz, mas não sabemos por que o faz e o que ele visa, nem o que ele conseguirá com isso. Essas são coisas maravilhosas para nós que estão fora da nossa vista para descobrirmos, fora do nosso alcance para alterarmos e fora da nossa jurisdição para julgarmos. Jó reconheceu o quanto precisava de Deus. Capítulo 42, versículos 4 e 5. Ele se coloca agora na condição de um aluno disposto a aprender com seu mestre, quando ele diz no versículo 4, eu te perguntarei e tu ensina-me. Era como se Jó falasse, Senhor, não me faças mais perguntas difíceis, pois
Não sou capaz de responder, mas dá-me licença para pedir instrução a ti. Antes, Jó conhecia só de ouvir falar. Era um homem temente a Deus, mas com um conhecimento superficial. Todavia, o Deus que se revelou a Jó, mostrando a sua grandeza e sabedoria, lhe conduziu agora a uma experiência pessoal. É o que Jó diz no versículo 5 do capítulo 42. Mas agora te veem os meus olhos. A provação trouxe crescimento espiritual ao patriarca Jó. Jó reconheceu o quanto precisava se humilhar e se arrepender. Versículo 6 do capítulo 42. Está claro nesse livro que o sofrimento de Jó não era consequência dos seus pecados, como afirmavam os seus amigos. O próprio Deus afirmou que ele sofria sem causa. Nós lemos lá no capítulo 2, versículo 3. E que seus amigos estavam errados. Versículo 7 do capítulo 42. Jó, entretanto, ao contemplar a glória de Deus, deu-se conta do seu pecado. Jó não se arrependeu das acusações que seus amigos fizeram, mas ele arrependeu-se do orgulho e do esforço para se auto-justificar. O pecado de Jó foi o mesmo de muitos homens que se consideram bons hoje em dia, que acreditam na sua própria justiça e inocência. Veja o que Jó diz no capítulo 13, versículo 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Ao contemplar a face de Deus, Jó desprezou a si mesmo, reconhecendo ser uma criatura pecaminosa diante de Deus que é santo. E é a partir dessa atitude que Deus vai mudar a sua história. A justiça divina na vida de Jó e seus 3 amigos. Nós vamos abordar nesse tópico. Deus repreende os amigos de Jó e Jó é justificado por Deus. No início da sua aprovação, Jó recebe a visita de 3 amigos que tinham a intenção de consolá-lo, mas ao verem o seu estado degradante, Elifaz, Bildade e Zofar interpretaram erroneamente o que havia motivado tão grande sofrimento. Aqueles que haviam julgado Jó de pecado agora também estão diante de Deus, de um Deus irado. É o que nós lemos no versículo 7 do capítulo 42. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Vejamos a atuação da justiça de Deus. Primeiro Deus repreende os amigos de Jó e depois Jó é justificado perante Deus. Deus repreende os amigos de Jó. O primeiro que começou julgando e condenando o patriarca Jó foi Elifaz. E é a ele que Deus se dirige. Os amigos de Jó haviam cometido um erro de presumir que o sofrimento de Jó era causado por algum grande pecado. Eles estavam julgando Jó sem saber o que Deus estava fazendo. Deus deixou claro que todos estavam errados. Nós vemos no versículo 7. Não disseste de mim o que era reto. Jó é justificado por Deus, é o que nós vemos no capítulo 42, de versículo 7 ao 9. Deus afirmou que Jó estava certo e seus amigos errados. E é interessante que antes da prova, Jó era servo de Deus. No versículo 8 do capítulo 1 nós lemos: observaste tu a meu servo Jó? E no final, depois de tanto sofrimento, Deus continua afirmando. Por 4 vezes nós lemos no capítulo 42, meu servo Jó. Então veja que Jó entrou e saiu da aprovação como servo de Deus. E foi através de Jó que o Senhor recebeu as ofertas de holocausto pelos pecados de Elifaz, Bildade e Zofar. O humilhado Jó foi justificado, exaltado e honrado por Deus diante daqueles que tanto lhe causaram dor e tristeza. A restauração de Jó. A restauração veio enquanto Jó orava. O seu estado foi melhor do que o primeiro. Enquanto Jó orava, que nós vemos no versículo 10 do capítulo 42, Deus lhe restaurou a posição de sacerdote que
tinha antes, ou seja, a sua vida espiritual foi restaurada, a sua história mudada enquanto orava. É o que nós vemos no versículo 10, que é o textual da nossa lição. E o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos. Nós entendemos que Jó não guardou nenhum rancor no seu coração contra os seus amigos que tanto lhe causaram, que tanto lhe acusaram, que lhe causaram danos. Caso contrário, se ele tivesse guardado rancor, Deus não teria recebido a sua oferta. Então, a oração muda as situações. É o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Versículo 12 do capítulo 42. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. E assim foi na vida de Jó. Deus provou a sua fidelidade para com o justo Jó ao ponto de que a sua saúde foi restabelecida, lhe permitindo voltar à vida normal e ainda viver 140 anos. Mais 140 anos. A sua família e todos que o conheciam voltaram a trazendo-lhe presentes. Ele recebeu riquezas em dobro e a bênção de ter novamente 10 filhos à sua volta. As lições que aprendemos com a aprovação do patriarca Jó. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 15, versículo 4, dizendo, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então a aprovação na vida de Jó serve de ensino para nós de que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado pessoal e que Deus, na sua justiça, nunca nos prova além do que possamos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Entre muitas bênçãos extraídas da aprovação de Jó, nós vamos citar apenas 3 lições que podemos aprender na aprovação de Jó. Nós vamos aprender que Deus, o Deus soberano, permite o sofrimento. Nós vamos aprender que a confiança, a paciência, a fidelidade a Deus nos conduzirá à vitória e que toda aprovação tem o seu final. Deus, soberano, permite o sofrimento. Por mais doloroso que seja o processo, nós devemos entender que Deus permite o sofrimento na vida do justo. O justo não está isento de sofrimento, como alega a falsa teologia da prosperidade. O sábio Salomão afirma em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Assim como ao ímpio vem a doença, o desemprego, a perseguição, os perigos e outros sofrimentos, ao justo também vem a mesma coisa. A doença, o desemprego, a perseguição, o perigo e outros tantos sofrimentos. E a palavra de Deus nos exorta em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós. Então, provações e sofrimento fazem parte da vida do cristão. A paciência, a confiança e fidelidade a Deus nos conduzirá à vitória diante das provações. Tiago, quando fala de paciência, ele cita o exemplo de Jó. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11, nós vemos, ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Mesmo em meio a tanta dor, Jó fez a seguinte confissão, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Da mesma forma, nós devemos ser pacientes. Jó perdeu tudo menos a confiança em Deus. Enquanto o diabo esperava Jó blasfemar diante da face de seu Deus, o Senhor aceitou a face de Jó, que nos diz o versículo 11 do capítulo 42, confirmando assim que Jó manteve a sua fidelidade. E toda aprovação tem o seu final. Quando tudo parecia estar perdido e sem sentido, diz o textual que o Senhor virou o cativeiro de Jó. O mesmo Deus que permitiu a aprovação foi o mesmo Deus que deu um basta naquele sofrimento. E Tiago nos lembra muito bem disso. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu?
Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Na vida do servo de Deus tem choro, mas também tem alegria. A aprovação nunca será além do que possamos suportar, porque o Deus que conhece a nossa estrutura conhece também os nossos limites. E enquanto a vitória não vem, o Senhor nos diz: a minha graça te basta. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9. O livro de Jó se encerra com o orgulho na vida do patriarca sendo retirado pelo crivo do sofrimento. A má teologia de seus 3 amigos é corrigida e a sua tolice humilhada. E o nome de Deus sendo honrado em relação às acusações de Satanás. Que nós possamos aprender realmente com o livro de Jó, com essas lições maravilhosas que nos traz grandes ensinamentos e que possamos entender, por mais difícil que seja na razão humana, a soberania de Deus. E possamos lembrar sempre de que disse o apóstolo Paulo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E Deus nos abençoe.